Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Esta é a nossa terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo está o nosso queridíssimo Renato Maciel. Salve, salve rataria, beleza? Muito feliz de estar de volta e vamos falar de um assunto super importante hoje. Muito bem, com a gente também, Márcio Perello. Fala galera do Ratos de Cinema. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Você pode também nos enviar uma mensagem para o nosso Twitter, né? Seguir a gente no Twitter, @ratos_cast, ou uma mensagem pelo e-mail, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Só lembrando também que estamos no iTunes, você pode procurar lá no iTunes Store, RatosCast, assinar o nosso feed, nosso canal lá no RatosCast. Eu sempre deixo o link também, se você quiser escutar no iTunes, baixar pelo seu celular, seu tablet, enfim. Toda essa possibilidade de você seguir a gente também pelo iTunes e pelo Facebook no Ratos de Cinema também. Nosso tema de hoje nós vamos falar do Oscar, mas não da festa do Oscar. Nós vamos falar da diversidade, ou da falta de diversidade, no Oscar 2016. Márcio, você mora nos Estados Unidos, ele tem vivido de perto essa questão da diversidade, essa discussão toda na televisão americana, nas rádios, enfim, nas ruas. Queria que você falasse assim por alto, por que você acha que esse tema tem afetado tanto os Estados Unidos, tem mexido tanto com o povo americano ultimamente? Eu vou falar assim, a gente trouxe o tema do Oscar, né, pra falar, mas eu vou falar um pouco também da experiência vivendo aqui nos Estados Unidos, como é a diversidade, como atua aqui no território americano, né? É assim, aqui ainda tem bastante preconceito em relação a negros, a hispânicos, ainda não há espaço bastante, né, para esse tipo de público atuar, se reflete não só no cinema, mas como na política, nos empregos. É interessante você falar isso porque você mora num estado onde 48% não são brancos, né? Você tem hispânicos e negros, né? Renatão, por que você acha, você que está aqui comigo no Brasil, de que maneira você está acompanhando essa questão da diversidade no Oscar, essa discussão tão forte, assim, pra gente que gosta de cinema, né, tem refletido bastante em tudo que a gente lê, em tudo que a gente vê? Na verdade, é uma discussão que já vem há bastante tempo e cada vez ela vai ganhando mais força, porque cada vez mais a gente vai vendo a falta da diversidade nas premiações. As pessoas podem falar o que for, mas é algo que cada vez é mais explícito. A falta de escolha dos atores, né? Talvez até uma negligência em observar o trabalho deles, preconceito ou qual seja o motivo da academia. Então eu acompanho de perto por acompanhar o mercado, né? Acompanhar Hollywood, como funciona, acompanhar as produções e ver quem está se destacando e quem não está, e quem merecia às vezes uma premiação e não ganha oportunidade. Então, eu queria, já que o Renatão até entrou nessa questão do tempo, né, de como isso já não é de hoje e tal, e eu acho que esse ano meio que a corda estourou e as pessoas resolveram botar a boca no trombone. Mas, por exemplo, ano passado a gente já teve uma discussão muito forte sobre isso, liderada pela Ava DuVernay, que era diretora do Selma, que era um filme que vinha sendo muito cotado para ser indicado a melhor filme, não foi. Eu achei um bom filme, bom para excelente, assim, achei um filme muito interessante. O filme não foi indicado. Ela meio que liderou, né, um princípio de boicote, assim, ela não foi na festa, enfim. Ano anterior a esse, o Oscar de 2014, a gente teve também uma discussão, um princípio de discussão, assim, quando o Steve McQueen, diretor do filme, que ganhou o Oscar de melhor filme, que é Os 12 Anos de Escravidão, também não foi indicado, e aí, enfim, debateram um pouco a questão dele ser negro e tal. Mas tudo ficou muito superficial. Esse ano, ficou muito claro essa questão, porque nenhum ator, e aí você tinha agora uma gama maior de possibilidades, né? Nenhum desses atores entrou. O Idris Elba não entrou, o Will Smith, que na minha opinião tinha que estar, o Michael B. Jordan, do Creed, enfim. A gente vai falar um pouco de todo mundo, mas o que isso gerou, né? Aí que vem a grande questão. Essa questão está sendo discutida muito na internet com dois nomes. O All White Oscar, acho que tem até um site com esse nome, e a hashtag Oscar So White. Essa hashtag tá entre os trending topics do Twitter. Todo dia tem um assunto sobre isso. O primeiro que falou vamos boicotar foi o Spike Lee. Aí a partir disso a Jada Pinkett Smith também, a mulher do Will Smith, falou. Mark Ruffalo abraçou, tá indicado. O Don Cheadle não falou explicitamente que ia boicotar, mas
fez piada quanto a isso. O Will Smith falou que ia seguir a mulher, que também não ia comparecer. E aí a coisa vai tomando uma proporção muito maior. E essa questão está sendo discutida praticamente diariamente aí nos Estados Unidos, não é, Márcio? Isso. Mas eu acho que assim, eu não acho que o Oscar, especialmente, é racista, sabe? Eu não, na minha opinião, sabe? Não vejo má fé da academia, até porque a presidente é negra, os produtores da cerimônia são, o apresentador é negro, que vai apresentar o Chris Rock. Eu prefiro acreditar, Márcio, prefiro acreditar que eles não foram indicados ou não estão relacionados em respectivas categorias por não ser a hora deles mesmo, entendeu? Há 2 anos atrás, você mesmo colocou aí, o Steve McQueen, o filme foi bastante premiado, que foi o 12 anos de escravidão. Teve o John Ridley, que é o roteirista, a Lupita Nyong'o lá também ganhou o seu Oscar. Então eu não acho que o Oscar nesse momento ou em algum momento é racista. Eu acho que o que ele tem que trabalhar, acho que o Spike Lee está errando no alvo dele, não era racista, era a diversidade. Acho que não existe diversidade em não colocar mulher como diretora. Acho que isso que o alvo tem que ser, a diversidade, não os negros. Eu não acho que a academia é racista. Eu discordo de alguns pontos. Por exemplo, a questão de ter uma presidente negra da academia é excelente. Se ela não fosse uma presidente negra, o buraco agora seria muito maior. O problema seria levantado num peso até bem, bem, bem maior. A maioria dos votantes são senhores já de bastante idade, com uma cabeça totalmente atrasada. Tá aí, você vê como é que é a cabeça do americano, imagina, ainda mais ainda de um americano mais de idade, e de sua maioria brancos. Então, porque tem um apresentador negro e tem uma presidente negra, tá tudo certo. Não, a maioria dos votantes são brancos. E outra coisa, a discussão, o começo dela, a fagulha, foi essa questão não tem negros no Oscar. Mas já virou a discussão, como a gente até nomeou aqui várias vezes nesse começo de cast, como a diversidade do Oscar, a falta de diversidade. A questão do negro já virou a questão do hispânico, a questão do nativo americano, a questão da mulher, já virou uma questão muito maior que não tem sido resolvida. A academia não só tem problemas, eu tô botando em muitas aspas, tá? Porque eu não tô apontando dedos pra ninguém. Mas a academia tem não só o problema do racial, como tem um problema com indicar mulheres e indicar hispânicos. É um problema geral nessa seleção. E com o ponto que você disse que às vezes o ator só não está no momento dele, no trabalho dele, esse ano eu fortemente discordo. Eu acho que Samuel L. Jackson fez um trabalho incrível nos 8 Odiados, ele é um dos destaques do filme. Ryan Coogler foi fenomenal na direção de Creed. Eu acho que ele poderia pegar muito bem a vaga do Adam McKay. Jason Mitchell, cara, é uma grande palavra, né? Todo mundo gosta de usar, mas é verdade. Ele foi uma revelação em Straight Outta Compton. Ele é, pra mim, um grande destaque no filme. No papel do Eazy-E, ele tá muito bem. Papo vinha, né? Desde que o filme saiu, que ele ia chegar ele era um forte candidato, mas ele perdeu força com o tempo, né? O filme foi lançado antes do período de premiações, então isso atrapalhou um pouco, mas ele era um nome, na época, de peso. Mas eu acho que o Beast também não teve mais indicações, ou é um pouco mais aclamado por ser um filme de streaming? Ou... A questão do Beast é uma questão muito interessante, porque, por exemplo, Transparent, quando ele ganhou a primeira vez o Globo de Ouro, as pessoas falaram assim, nossa, uma série que não é uma série que tá na televisão, é uma série que tá num canal de streaming, ela foi indicada e tal. Aquilo foi uma revolução. O House of Cards, sabe? Tipo, é uma série nova. Então, eu acho que as pessoas começaram a aprender a lidar com os canais que não eram canais normais, né? Os canais que você, na tua televisão, você tem. E também não era o canal a cabo, como a HBO e tal. O Globo de Ouro, o Emmy, eles acabaram lidando com isso melhor. Tudo na academia é pior, demora mais pra acontecer. A ponto de que, por exemplo, nenhuma diretora mulher foi premiada, ganhou um Oscar até hoje. A Catherine Bigelow não levou, não? Não, verdade, então, não, é isso que eu quero entrar. Nenhuma mulher tinha ganhado o Oscar até ela ganhar. Nenhuma mulher negra tinha ganhado o Oscar até a Halle Berry ganhar. Não, cara, a primeira vencedora negra foi uma mulher. Não, nenhuma mulher ganhou o Oscar de melhor atriz. Ganhou coadjuvante, não foi? Se eu não me engano, o Evento levou. Foi a Hattie McDaniel, o Evento levou. Mas nenhuma mulher tinha ganhado o Oscar de melhor atriz. E aí você teve até aquela questão que ficou meio estranha.
Não é que não foi merecido, mas ficou meio estranho. Ganhou ela e ganhou o Denzel. E aí o Denzel ganhou da mão do Sidney Poitier, né? Que foi um cara que na época dele foi injustiçado no Calor da Noite, por exemplo. Que eu, na minha opinião, que ele merecia ter levado e tal. Então, assim, essas coisas com a academia, às vezes, não vão acontecendo, aí de repente acontece tudo uma vez. Então, as pessoas levantam muito essa questão porque o Oscar é um prêmio muito visado. Agora, sobre o Beasts of No Nation, eu acho o seguinte: eles ainda não sabem o que fazer com o Beasts. É o primeiro filme de um canal de streaming. Ele foi lançado no cinema porque se ele não fosse lançado no cinema e ficasse tantos dias no cinema, ele não poderia nem concorrer ao Oscar. Não foi indicado. Eles tiveram todo esse trabalho e não foi indicado absolutamente nada. Eu, volto a dizer, pra mim foi um dos melhores filmes do que eu vi ano passado. Acho o maior trabalho de uma criança que eu já vi. O trabalho do Abraham Attah, pra mim. Ele cumpriu a regra pra ser indicado, mas ele não foi indicado a nada. Eu acho que o caso do Beasts é diferente. Eu não acho que bate nessa questão do grande polêmica atual da racial. Mas é porque acho que eles não entendem o que é o Beasts of No Nation. Ele é um filme de streaming, tá? E o que é isso? Como a gente vai encaixar isso ali? E não é só isso. Toda a temática do filme, eu acho que é uma coisa que fala muito pouco, pra uma coisa que eu concordo muito com o Renato, são votantes muito limitados, conservadores. Agora, eu acredito que eles devem ter visto, mas acharam que não, já em relação aos outros filmes, não seria interessante pra eles. Também tem a questão dos estúdios. Os estúdios fazem muito lobby pros filmes. E a Netflix provavelmente não deve ter feito nenhum lobby, ou deve ter feito muito pouco lobby pro Beasts of No Nation. Acredito até que eles não veem a Netflix como uma produtora, um estúdio, entendeu? Então, pra eles, pra academia, né, talvez não seja muito interessante indicar um filme assim. Agora, tem uma outra questão que eu quero falar, que eu acho que do Beasts of No Nation, que muito poucas pessoas estão falando, cai nessa questão da diversidade, como o Renato falou. As pessoas estão falando do Abraham Attah, estão falando do Idris Elba, mas pra mim, quem tinha que estar na lista de diretores era o Cary Fukunaga. Porque o cara fez um filme que, se você vê visualmente, é espetacular. Um elenco de milhares de pessoas. E ele gastou simplesmente 6 milhões de dólares pra fazer aquele filme. Ele levou 7 anos pra fazer aquele filme. Ele fez muita coisa. Ele foi diretor de fotografia, ele foi roteirista, ele passou por coisas ali naquele filme. Ele fez o filme em tempo recorde, ele filmou em poucas semanas. Coisas que eu acho que os estúdios deviam olhar pra um cara como esse e falar assim: pô, esse cara eu quero que trabalhe comigo. Eu quero que esse cara faça mais filmes assim. A academia e os estúdios deveriam olhar mais pra um trabalho como o do Cary Fukunaga. Não só como diretor, mas, né, como filmmaker total. Então eu acho que a questão da diversidade tem que entrar nessa também. E o Fukunaga, ele é descendente de japoneses, mas ele é americano. Eu acho também que, assim, como o caso do Straight Outta Compton, ficou perdido nas datas. Mas a gente pode discutir a questão do Straight Outta Compton no seguinte: foi um filme que os estúdios não esperavam que ia fazer o sucesso que fez. E a academia mesmo assim ignora. Assim como ignorou o Dark Knight, que foi um filme que poderia ter sido indicado ao Oscar e não foi. Assim como continua ignorando filmes de gênero. O Gravidade, completamente ignorado no Oscar. O diretor acabou levando, mas foi meio consolação. O Mad Max esse ano provavelmente vai levar algumas coisas técnicas, acho mas que o Oscar, por ser um filme de gênero também. Só um exemplo, mas a indústria do cinema engatinha um pouco nessa parte da diversidade ainda. Mas eu acho que esse começar... Pô, a gente tem visto algumas coisas também acontecendo, tipo Michael B. Jordan como um bom protagonista, John Boyega no Star Wars. Benício Del Toro no Sicário. Ele é mais principal do que a principal. Não, eu ia falar, o Márcio botou nessa questão, né, do Michael B. Jordan, que é um ator que tá conseguindo destaque, o John Boyega também. E além disso, outra questão que eles levantam, até se você vê os vencedores do Oscar, né, os negros, no caso, vencedores do Oscar, somente 15 negros, né, que venceram em mais de 80 anos de premiação, a maioria foi na categoria de coadjuvante. Então a outra questão que eles levantam, eu até quero levantar essa bola para vocês verem a opinião, é sobre o tipo de papel que é oferecido ao ator negro nos Estados Unidos e ao ator hispânico e ao ator japonês. São papéis sempre secundários. A gente está vivendo numa época que aos poucos isso está mudando, mas a gente tanto que teve agora o John Boyega, um dos protagonistas de Star Wars, o Creed, vai ter o filme do Pantera Negra, que vai ser de extrema importância
os gêneros de filmes de super-herói, é o primeiro herói negro em grande estúdio, né, a ser tratado. A gente teve Blade, a gente já teve o Steel, mas... Então isso é algo muito importante. Tanto que o Ryan Coogler, que dirigiu o Creed, foi contratado para cuidar do Pantera Negra. Eu acredito muito, Renatão, assim, ó, se for um ator ou um filme ou uma história vendável, o estúdio compra. Independente de quem é o ator. Vou te dar um exemplo disso. O Will Smith. Ele fez em sequência filmes que estouraram a bilheteria, foram as maiores bilheterias daqueles anos, entendeu? Independence Day, O Homem de Preto, o Bad Boys, o segundo Bad Boys, que já foi um filme completamente diferente do primeiro na questão financeira. Então, assim, eu acho que aí a questão talvez seja por que alguns atores têm menos oportunidade que os outros. Mas eu ia te perguntar, então, mas vamos apontar outro astro negro, assim, que faz um filme atrás do outro. A gente contaria ele, e se você puxar muito, mas seria Will Smith e Denzel Washington. Os dois únicos atores negros hoje em dia que têm uma carreira de protagonistas, né? Uma carreira de sucesso em Hollywood, protagonizando filmes e ainda em atividade. O próprio Chris Rock. Queria que vocês comentassem isso, essa questão do Chris Rock. Como é que vocês acham que ele vai abordar isso durante a cerimônia, hein? Essa questão toda da diversidade. Eu acho que ele já mudou o texto todo dele para esse início. E eu acho que ele é um cara que quem acompanha, assim, stand-up comedy, quem acompanha esses humoristas, sabe que ele era um cara mais sem pudor no começo. Os primeiros trabalhos dele, ele não se preocupava muito, ele falava o que tinha que falar, ele era mais da escola do Richard Pryor. Hoje em dia, eu fico me perguntando se ele vai voltar a ser o Chris Rock da antiga nessa premiação. Se ele vai ter coragem de bater no peito e fazer as piadas apontando o dedo, sabe? Tocando na ferida da academia e sem se preocupar com a repercussão que vai dar no backstage. Honestamente, eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai tocar na ferida de todo mundo ali e sem se preocupar. Então, eu acho que ele vai... Eu não sei se ele vai ser, tipo... bater de frente no sistema em relação ao que foi dito, o que é levantado ultimamente pelo Spike Lee. Eu não sei se a academia, tipo, entre aspas, deixará ele ser o Chris Rock como ele é. Eu acho que, pra mim, ele não vai levantar muita bola, vai abordar o papo, mas não polemicamente, sabe? Eu acho que a academia é um pouco conservadora nesse sentido, e eu acho que não vai deixar, entre aspas, ele, tipo, tocar na ferida e bater no sistema como ele quer, sabe? Você que viu Os Oito Odiados, você acha que o Samuel Jackson merecia estar na briga aí de coadjuvante? Eu, particularmente, acho que o Samuel Jackson fez um belíssimo trabalho. Não deveria ser indicado. Eu acho que ele também não deveria estar, não, apesar de que ele é o filme pra mim. Ele e a que foi indicada, que é a Jennifer Jason Leigh. Eu falei isso no cast. E eu queria polemizar um pouquinho. Eu falei que o Renatão ia ter uma dor de cabeça comigo hoje, mas eu espero que o Renatão não leve isso pro pessoal. Mas eu também acho que o Michael B. Jordan não merecia estar indicado. Não, tranquilo, eu também não acho, não. Agora, o Ryan Coogler, eu acho que aí a gente pode discutir, sim. Eu acho que essa vaga do Adam McKay eu daria pro Fukunaga, tá? Como eu disse. Mas, se tivesse entrado o Coogler, eu também entendo. Apesar de ter achado Creed um filme, na minha opinião, foi, né, de mediano pra bom. Eu achei bom. Eu acho que ele merecia ser mais indicado do que o Grande Aposta. Não, mas eu bato nessa tecla, mas eu também falo além, cara. Eu acho que acima disso, eu acho que o trabalho do Ryan Coogler foi muito bom e muito superior ao trabalho do Adam McKay. Entendeu? Eu acho que, como a vertente, assim, o melhor diretor, eu acho que o trabalho como diretor do Ryan Coogler foi incrivelmente superior ao trabalho do Adam McKay. Então, mas a gente dá essas voltas todas e a gente tá falando de 3 nomes aqui. Um é negro, um é descendente de japonês e um é branco. E quem foi indicado foi o branco. Por quê? Por que nesse caso... E a gente não tá só falando da questão do diretor. Vários nomes que são debatidos entre coadjuvantes, atores coadjuvantes, atores principais... Você acaba tendo nome, né? Um ou outro. Você acabou até falando o rapaz do Straight Outta Compton. E eu falei outros dois, que é o Adrian Atah e o Idris Elba, do Beasts of No Nation. Também não entraram. Eu particularmente acho que é intencional, até porque não é a primeira vez que isso acontece. Eu queria trazer 2 assuntos sobre a solução que eles estão buscando para resolver essa questão toda da diversidade. O presidente da academia, Cheryl Boone Isaacs, como o Márcio falou, ela é negra. Ela divulgou 2 notas. Ela divulgou a primeira dizendo que ela ia mudar a política de seleção dos participantes, né, do Oscar, dos votantes. E a segunda, uma semana depois, ela já publicou essa mudança que ela disse que ia fazer. Ela disse em nota que a questão a ser atacada é o número de votantes. O Oscar é mais ou menos o seguinte: se você já foi indicado ao Oscar, você tem
direito de votar no Oscar de uma maneira vitalícia. Se você está inscrito, você pode votar. Essa regra nova está dizendo o seguinte, que não é bem assim. Não basta só você estar inscrito no sindicato. Você tem que também estar participando em alguma atividade no cinema, relacionada a cinema, nos últimos 10 anos. Essa galera que tá parada há muito tempo, esses produtores lá da década de 60 e tal, que votam no Oscar de hoje, não vão poder votar se não tiverem ativos. Isso é uma das grandes mudanças. Uma outra mudança é abrir um espaço para as pessoas que estão entrando agora, que estão começando agora, estão produzindo e possivelmente não estão inscritas por alguma questão de regra do sindicato. Então isso é uma coisa que eu acho que vale a pena discutir. A outra questão é a seguinte: o ator e comediante Tyler Perry, conhecido nos Estados Unidos, aqui não tanto, mas aqui nem tanto. O último filme que eu vi dele foi o Gone Girl, né, o Garoto Exemplar. Ele faz o advogado do Ben Affleck no filme. Ele é um comediante nos Estados Unidos. Esse ano ele vai estar no Tartarugas Ninja. Isso, no segundo Tartarugas Ninja, exatamente. Ele deu uma opinião, na verdade, um pouco contrária a essa reação dos votantes em si. Mas ele atacou os votos. E a opinião dele eu acho que é interessante a gente discutir, que é o seguinte. Eu vou até ler o que ele falou, que eu acho interessante. Ele falou o seguinte: eu acho que se víssemos os números de quantas pessoas votaram naquele filme, essa discussão, acabaria. Até nas eleições presidenciais sabemos quem votou e quantos votos cada um recebeu. No Oscar, a gente não tem isso. Agora sou eu, Marcelo, falando. No Oscar, você tem o quê? Você tem, os indicados são esse. Não é uma votação aberta. Como poucas eleições nos Estados Unidos são fechadas. Então, o que ele, como ator, acha que devia ser feito é que os votos fossem abertos. E aí a gente ia discutir, bom, o Revenant teve 10 mil votos. E o Straight Outta Compton teve 9 mil. Então, não entrou. Aí, sim, eu acho que, na opinião dele, seria uma questão mais fácil de discutir e não teria essa questão tendenciosa que a gente vai criando porque não sabe quantos votos você ia conseguir imaginar que, na verdade, não é questão de não vamos votar nele porque é negro, ou porque é um filme de negro, ou porque é hispânico, ou que seja. É porque não chegou no número necessário, o que já é divulgado que é assim. Mas a gente vai saber que, na verdade, a diferença é pouca ou muita. Eu acho que eu concordo com isso. Eu acho que se você ver qual é o número, dá pra você tirar um pouco melhor essa ideia do se vem por parte de preconceito, ou se é realmente porque não chegou tão próximo. E também tudo que é fechado, tudo que é obscuro, se levanta a suspeita de várias coisas. Exatamente. Então, é bom ter esse novo formato de abrir, parecer, assim, mostrar realmente como é feito, quantos votos foram para cada filme. E a justiça, né? Aparecer quem está lá é por mérito, né? Minha cabeça maluca aqui já ficou viajando, já fiquei imaginando o próximo indicado ao Oscar, assim, tipo votação de escola de samba. 10. Nota 10. Revenant, nota. Quesito fotografia, nota 10. Aí vai todo mundo somando, os produtores na mesa, aquela loucura toda. Aí o cara entra lá, rasga os votos. Eu veria, seria muito mais interessante. Agora olha só deixando claro o seguinte: uma dessas soluções está sendo implementada já até 2020. Não é para agora, não é para o ano que vem. Até 2020 vai aumentar o número de participantes de raças diferentes, vamos dizer assim. A diversidade e tal, que a gente está falando, vai aumentar até 2020 e vai ter uma coisa diferente no Oscar. É o que ela está dizendo. Essa está sendo implementada. A outra, não. A outra é a opinião de um ator, que é o voto aberto. O que vocês acham que isso aí pode afetar no Oscar? Qual dessas vocês acham que seria mais interessante agora, imediatamente? De imediato, eu acho que a questão que o Tyler Perry levantou. Do voto aberto. Eu acho que de imediato isso iria, pelo menos, acalmar um pouco mais os ânimos, iria esclarecer um pouco mais as coisas. Já a questão que foi levantada, né, de aumentar a diversidade. De aumentar a diversidade, eu acho que tem que ser feita também, mas ela é muito fácil de ser burlada, se você parar pra pensar. E ela é mais a longo prazo também. É, a longo prazo, e eu acho fácil de ser burlada, porque a ideia é você deixar um grupo de votantes mais jovens, só que ao mesmo tempo é fácil para um produtor daqueles de 60 anos que não tá fazendo nada chegar e falar, tô dando X aqui, bota meu nome ali, eu não faço nada, mas tá lá. E você tá participando de alguma forma, entendeu? Você tá em atividade ainda. Isso é mole de ser resolvido para eles continuarem em atividade, sabe? Mas eu acho que ainda tem que ser feito, eu acho que tem que ter uma diversidade. Ou vamos pensar ainda melhor,
a pessoa tem tanto tempo, ganhou um Oscar ou foi indicado, vira membro da academia, né, para ser um votante por um período X, né, um período determinado de anos. Não sei, você pode ser votante durante, sei lá, 15 anos, 10 anos, vamos botar assim, para ter uma... mais. Ou precisa renovar isso aí que você está dizendo. Entendeu? Você pode votar nos próximos 5 a 10 anos, vamos botar assim, para ter uma rotatividade, entendeu? Uhum. Se nesse prazo você não conseguir nada, não sabe fazer nada, vai ser reformulado. Eu acho que seria também uma maneira de ver, entendeu? De manter sempre fresco os votantes e sempre renovado. Então, eu acho que a primeira colocação sua foi, acho que é muito boa, deixar de ser voto fechado, participar de voto aberto, acho que é válido. Todas essas são boas soluções, né? São boas soluções para, geralmente, quando acontece isso, todos os tipos de fraudes, todos os tipos de... cai por terra, né? As pessoas passam a ter mais credibilidade. Seria uma boa opção toda essa fogueira, se pelo menos nesse momento, se apagar um pouco e trazer um pouco mais de credibilidade. O Oscar mesmo, que é um prêmio, uma premiação super conservadora, acaba perdendo um pouco a credibilidade por várias coisas que sempre são polêmicas. Acho que deveria, nessa primeira instância agora, tentar fazer isso para apaziguar um pouco e trazer um pouco boas marés aí, né? Aham. É interessante até o que você falou, o conservadorismo do Oscar tem levado o Oscar a cada ano perder mais audiência, né? Com certeza. Público... Pessoas que gostavam de ver por toda a cerimônia ser bacana, um glamour. Hoje em dia deixaram de assistir por essa quebra de perda de credibilidade, as pessoas não veem mais. Não vê mais, deixaram de assistir muitas pessoas, né? Às vezes não é nem a questão dos filmes, né, Márcio? Porque eu lembro que às vezes eu deixava de ver um Oscar, que era raro, mas quando eu era criança eu deixava de ver porque eu não me interessava naqueles filmes. Aqueles filmes não chamaram a atenção. Tem anos que os filmes são, né, bem regulares, assim. Nesse caso desse ano, não. Acho que a baixa audiência vai ser justificável pela polêmica toda que o Oscar tá envolto, né? Eu também acho. E eles já lutam com isso anualmente, né, cara? Para tentar manter a audiência, tentar manter a atenção das pessoas. Tanto que eles tentam sempre enxugar a premiação, deixar mais dinâmico, botar apresentadores que se comunicam mais, né? Mais jovens, talvez, não tão conservadores. Exato. Deixar o Billy Crystal um pouco de lado, o Steve Martin um pouco do lado. Nessa eu podia também deixar a Anne Hathaway e o James Franco de lado também, né? Porque... O problema é que eles... Então, mas é isso que eu falei lá no começo. Eles querem ser modernos, só que eles vão do 8 ao 80. Exato. E aí eles botam duas pessoas que nunca apresentaram nada, que não tem química um com o outro, só porque eles fizeram uma pesquisa e viram que eram atores que o público jovem se reconhecia bastante. Isso não funciona, não é assim. Então o Oscar, quando ele quer mudar tudo de uma vez. É o que eu falei no caso do Denzel Washington e Halle Berry ganhar no mesmo ano. O que também tem sido especulado é a possibilidade de aumentar o número de candidatos nas categorias de atuação e direção, né? Botar pra 10. Isso aí, né? Botar pra 10. Eu não sei se eu gosto muito disso, não. Eu acho que divide demais também. É porque se aumentando com o número de candidatos, a probabilidade de ter negros ou de entrar nesse o que eles querem dizer é que só podem ser 5 indicados. Então o sexto, por exemplo, poderia ter sido o Jason Mitchell, um ator bastante. E ele não chegou lá. Aí se abrir pra 10... Mas aí o meu medo é o seguinte, a gente vai abrir os diretores pra 10, daqui a pouco a gente tá abrindo pra fotografia pra 10, a gente tá abrindo pra melhor animação pra 10 filmes, entendeu? Daqui a pouco você não Adam Sandler sendo indicado ao Oscar. Porque vai ter tanta categoria que ele vai conseguir alguma coisa. Enfim, gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente não tem uma conclusão, não tem uma resposta para esse assunto, mas eu acho que conforme a gente vai falando de Oscar, de outros casts, até de outros filmes, a gente vai voltar a trazer esse assunto à tona, né? Porque eu acho que vão se falar bastante disso até o final do ano, pelo menos. Até as próximas premiações, pelo menos. Verdade. Tem muita coisa para ser comentada ainda. É aquilo, é um assunto que está sendo discutido há bastante tempo, só que agora ele está com força e não vai ser jogado de lado para escanteio, sabe? Eu acho que agora
algo vai ser feito para mudar, e a gente ainda vai conversar mais pra frente num cast sobre as novas mudanças no Oscar, as mudanças na academia, que vai ser um reflexo desse momento que a gente tá vivendo agora. Marcinho, você quer falar alguma coisa pra encerrar? Ou... Então assim, a gente acabou não colocando também, assim, toda essa palavra diversidade, não só dos negros, dos hispanos, mas entre os gays também, né, cara? Sim, verdade. Tem todo, no cinema, na nossa vida, hoje em dia, é um contexto bem forte que deve ser abordado também, os gays no cinema, o gay no trabalho, o gay na vida dele. Falo gay, eu falo de homem, mulher, falo Sim. no geral, né? Então, assim, isso é um ponto também forte que a academia é preconceituosa, os produtores são preconceituosos, que deveriam prestar atenção e não haver esse tipo de preconceito com toda essa diversidade que a gente fala, inclui todos os sistemas. Eu acho que é aí que errou o Spike Lee, só uma conclusão rápida, que é aí que errou o Spike Lee, não é racista, é a diversidade. Eu acho que falta diversidade para cada classe sua. Ainda existe muito preconceito da academia, dos produtores, dos grandes indústrias do cinema em geral, e espero que acabe, espero que venhamos debater em breve com outros tópicos que sejam tópicos mais positivos, né? Mas você sabe o que é interessante, Márcio, sobre os gays? Esse ano nós tivemos 2 filmes que tem a temática gay, que é o Carol e a Garota Dinamarquesa. Uhum. E os atores desses filmes, tanto os principais quanto os coadjuvantes, estão indicados em suas categorias. Mas são brancos, são os white Americans. Uhum. Por essa questão, não estamos discutindo que muito isso. bom, né? Pois Pelo menos isso. Que bom. Talvez isso esteja mudando. Renatão, você tem alguma dica para deixar para os nossos ouvintes, por favor? A minha dica hoje, como a gente falou bastante de filme, eu vou dar uma dica de série. É uma série chamada Freaks and Geeks. Não sei se muitas pessoas conheceram. Ela chegou a passar no Brasil pelo Multishow. Ela é uma série que só teve uma temporada, 18 episódios. Eu acho que ela não foi feita pro tempo dela. Dirigida e escrita pelo Judd Apatow. Trouxe muita gente dali, né? O James Franco fez a série, Seth Rogen, Jason Segel. São atores que agora estão grandes, né? Com seus papéis em séries de TV e cinema. Mas trata de uma geração dos anos 80 de jovens e mostra toda a dinâmica deles, né, na escola e seus grupos, os misfits, né, os que não se encaixam no padrão americano, e os jovens nerds tentando só ser descolados na escola, e toda a relação dele com os pais, e toda a mudança e problemas que a adolescência passava nos anos 80. Ela é muito divertida, ela por mais que seja uma coisa daquele período, né, englobando os anos 80, ela fala com a geração atual. Quem conhece essa série leva bastante ela com carinho, por isso que eu acho que ela é uma série que merece ser indicada e que merecia uma outra chance. Eu acho que talvez no Netflix hoje em dia a gente podia ver um caminho para Freaks and Geeks voltar. Tem tanta série voltando, né? Quem sabe? Márcio, você tem alguma dica? Então, a minha indicação dessa semana é de uma série da Netflix, que é um documentário inacreditável. Acho que só vocês vendo para acreditar. Making a Murder. Making a Murder é fantástico, Marcelinho. Se vocês, quem o ouvinte do Ratoscast, Marcelinho e Renato, não virem, vejam, que é uma história do Steve Avery, que é um condado aqui nos Estados Unidos, perto de Minnesota, que a história é inacreditável, parece filme, todo ele documental, passa noticiários, passa história, depoimentos de pessoas que ele foi preso por 18 anos. E esse cara ficou preso. Não conta muito. Não, é só a premissa aí. Você pode ver qualquer trailer, não é spoiler, não é nada. É 18 anos ele fica preso e ele é inocente pelo que foi condenado. 18 anos, ele sai. Enfim, aí eu não vou contar mais a série porque aí vai ter o desenrolar durante todos os episódios. Mas é uma série fantástica que a Netflix lançou agora em dezembro, na virada do ano. E vejam que é muito, muito bom. Muito bem. Tá na minha lista. Eu tô terminando de ver Narcos, aí eu vou começar a ver Making a Murder. Pois é, eu também tô com ele na lista e ainda não comecei. E na verdade hoje eu vou indicar um filme que eu não gostei, tá? Eu não vou indicar um filme que eu não gostei. É melhor. O filme se chama O Último Caçador de Bruxas.
do Vin Diesel. Eu já sabia que eu não ia gostar desse filme, mas eu resolvi dar uma chance. Eu acho que muita gente vai gostar desse filme porque muita gente é fã do Vin Diesel, muita gente gosta desse tipo de filme. Eu só queria que essas pessoas que estão escutando e estão discordando de mim, elas pensem o seguinte: o que nesse filme faz sentido? O que exatamente nesse filme? Qual é a lógica desse filme? Eu só vou contar uma coisa que não entrega muito, mas pra quem não viu, tem um personagem desse filme que morre e do nada volta à vida. Por uma simples explicação. É mágica. É um passe de mágica. É um filme de bruxa, então você pode trazer uma pessoa que morreu de volta à vida. Só isso. Mas eles não explicam nada, tipo... O cara morre e de repente ele entra na sala. E aí, galera, cheguei. É mais ou menos isso. Renato. Agora, não, esse filme, eu vou falar o seguinte. Sabe aqueles filmes que botam as regras? Logo de cara, ele coloca algumas regras, assim, né? Pra você, né, se guiar no filme. O cara é caçador de bruxas, existem alguns métodos, algumas coisas e tal, que você precisa entender. Alguns nomes, né? A espada dele tem nome, não sei o que tem nome, o portal tem nome. Lá pro meio do final do filme, eles pegaram aquelas regras todas, jogaram no lixo e falaram assim, cara, agora ele tem que fazer isso aqui, pronto. E tá resolvido. Quando o filme faz isso, ele tá desafiando a minha inteligência. Então, enfim, achei uma bela de uma porcaria esse filme. Eu não quis ver no cinema, resolvi ver agora, porque tava mais fácil pra ver, né? Olha, se você é muito fã do Vin Diesel, vai. Eu só fiquei com pena pelo seguinte, esse filme tem o Elijah Wood, Michael Caine. Michael Caine tá nesse filme? Michael Caine tá nesse filme. A crise tá pra todo mundo mesmo. É, pois é. Tem outros atores de rostinhos conhecidos, que, enfim... tem aquela menina do Game of Thrones. Game of Thrones, tá? Eu nunca achei ela boa atriz, nem no Game of Thrones. Ela tá nesse aí também como uma das principais. Quem tiver uma curiosidade muito mórbida, veja e depois me diz o que achou. Manda um e-mail pra gente no contato@ratosdecinema.com ou pelo Twitter @ratos_cast e diz a sua opinião desses filmes e desse tema que a gente abordou hoje. Márcio, agradecendo mais uma vez a sua participação, você quer deixar uma mensagem, um contato? Não, valeu, obrigado pelo convite, Marcelinho, Renato, prazer. Um tema bem atual que foi bem bacana falar com vocês. Legal, obrigado por ter indicado o tema. Se você que está ouvindo a gente também quiser indicar um tema, por favor, mande um e-mail pra gente. Só pedindo desculpa, tá, pessoal que está escutando a gente, porque o áudio do Márcio, o Márcio está nos Estados Unidos, às vezes o áudio dele fica um pouquinho ruim, então não fica tão claro, mas acho que deu para entender mais ou menos. Renatão, como é que o pessoal faz para se contactar com você? Queria mais uma vez agradecer a você pelo convite, participar do Ratoscast sempre é um prazer. Obrigado, Márcio, pelo tema, foi muito divertido bater esse papo com vocês. Para todo mundo que quiser continuar esse assunto, pode mandar uma mensagem pelo e-mail do Ratos de Cinema ou me procurar nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @Rena Maciel com 2 L's. Também, se o pessoal quiser dá uma clicada lá na minha página de cultura pop, que é o Geekon, no Facebook, /portal Geekon. É produtora de eventos nerds, que é a Roleplay Produções. Faz vários eventos de esporte, muita coisa ligada a League of Legends. A gente está preparando uma parada bem legal para os fãs de Game of Thrones no Calabouço, que é o bar do nosso querido Marcelo, que está aqui no cast com a gente sempre. Obrigado pelo convite mais uma vez. Legal, mandando um abraço também, só lembrando de mandar um abraço para Daniele, que ia participar do cast com a gente. Infelizmente, problemas técnicos, ela não pôde participar. Ficou para a próxima, né, Daniele? Mas um abraço aí, obrigado pelo interesse e pela pesquisa que eu sei que você fez para participar. Ela estava muito empolgada, tadinha. Pois beijo, beijo. Mais uma vez agradecendo ao Márcio, mais uma vez agradecendo ao Renatão. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive O Último Caçador de Bruxas, no meu letterboxd.com/mcipreste, Cipreste com Y. Mais uma vez, Ratoscast agradece sua companhia. Um abraço. Câmbio final.